Iniciamos mais um RuioCast. Flávio, que dia especial hoje, hein? Hoje é diferente, diferente dos iguais, né? Diferente demais. RuioCast hoje está com 2 convidados. E ó, primeira vez que tem 2 convidados, dose dupla hoje. Dose dupla, o peso é 12, hein? Pesado, hein? Pesado, hoje a unção é dobrada aqui. A unção é dobrada. E nós hoje aqui do RuioCast, nós temos o prazer de trazer 2 pessoas que é a nossa base, é onde nós temos o nosso porto seguro, né? Então, quando a gente falou assim, bora fazer um programa diferente, principalmente agora, nós estamos chegando aí já na reta final deste ano de 2025, nada melhor do que trazer aquelas pessoas que estão com a gente todos os dias desse ano. Então, claro, né, que você já deve saber mais ou menos de quem a gente estava falando. De quem é, Ju, que a gente está falando tanto aqui? Estou falando nada mais, nada menos do Alan Eduardo, é ele mesmo, tá aqui ao vivo e a cores, para poder falar com todo mundo aí. Meu parceirinho de vida, que teve a honra de convidá-lo, e agora vamos aqui para esse bate-papo, falar bem de mim, hein, Alan? Com certeza, né? Vamos falar bem dela. Senão... Eu mandei. Senão o pau quebra em casa, mas enfim. Estou aqui, é uma honra estar aqui com vocês, poder participar desse momento aqui, porque realmente é o meu primeiro podcast, mas eu sei que vai ser um divisor aqui para poder a gente agregar muito, né? E construir muitas coisas juntos também. É isso aí, claro, né? Ela também está aqui, né? Flávio Lira, não, faz a apresentação da forma certa. Quem é essa mulher? Rapaz, é aquela que manda dentro de casa, é aquela que dá a cartada final, é aquela que disse o que eu quero e o que eu não quero, ela mesmo, Andresa Lira. Ah, eu mesma, gente, aqui pra vocês. Mas também tô muito honrada em estar fazendo parte desse podcast com meu esposo maravilhoso, lindo, meu Deus, sou apaixonada. Eu sei isso. Com a minha cunhada também, que eu admiro muito também, me sinto muito honrada. Com o meu cunhado Alan, que estamos aqui, eu já falei pra ele, e aí, velho? Vamos nos controlar aqui, senão, né, é problema. Mas bora começar, né, Ju? Primeiro assim, eu quero logo fazer alguma pergunta, algo direto, né? Antes disso, vamos fazer da forma certa. É um casal de convidados aqui. Então, vamos nos apresentar, né? Gentileza, Alan Eduardo, se apresenta, olha para aquela câmera e diz quem você é. Sou Alan Gandarella, esposo, pai de 3 filhos, empresário, gosto do esporte, gosto de musculação, gosto de jiu-jitsu. Todo dia aprendendo mais e mais com vocês, porque vocês dois é uma inspiração para mim, tá? Como desenvolvimento pessoal, como espiritual, e é isso. Passar a bola para essa mulher incrível que está aqui, que eu quero que ela se apresente. Por favor, nos apresente quem é essa mulher maravilhosa. Bom, eu sou Andresa Lira, casada com esse digníssimo aqui, Flávio Lira, mãe do Jorginho, madrasta de 5. Eita! Muita criança, gente. Ele é o Abraão. Minha mãe chama ele de Abraão, né? Que ele levou a sério procriar a terra, né, amor? É isso aí. E tô pensando em ter mais um, tá? É, ele que vai decidir. Isso aí é que só acontece aqui no RuioCast. É um problema esse negócio. Hoje eu também sou pastora, empresária, principalmente do meu lar. Hoje eu trabalho restaurando identidades. O Deus é incrível que colocou nós dois para fazer, né, amor? Incrível. Um alinhamento de identidade nas pessoas é surreal. E é isso, também estou honrada. Juliane é minha... Eu falo para ela que ela é minha mentora, ela nem sabe. Brincadeira, ela sabe. Eu falo, Juliane, me dá conselho, Juliane. E ele também é meu mentor, assim... Eu tenho que muito agradecer a Deus por fazer parte desta família, porque a gente evolui com eles, a Ju me evolui cada dia, o Flávio também. E vamos que vamos, não falo demais. É isso aí, né? Essa parte aqui é a boa, mas bora logo pro que funciona, né? Todo mundo quer ver. É, o que é desafiador. Desafios. Alan, pra gente que é homem, a gente sabe que a sociedade, ela já nos traz um direcionamento que nós temos que tomar sempre as decisões, nós temos que estar realmente à frente, fazendo tudo. A maioria dos homens, né, é aquele que toma a decisão no âmbito geral. E assim, como é desafiador para você hoje, tipo, você que tem aí Juliane, que é uma grande inspiração para muitas mulheres e principalmente para muitos homens também, como é você hoje estar casado com Juliane e falar assim, cara, eu sei que a tua criação foi um pouco diferente, eu quero até que você fale também da sua criação aqui, e eu quero falar assim, qual é o desafio hoje de o Alan casado com Juliane? Qual é o seu maior desafio como um marido de Juliane hoje? Então, levou um tempo para eu poder aprender a desenvolver, a lidar com essa situação, porque a minha vida toda veio do militarismo. Eu estudei minha vida toda no colégio da Polícia Militar, meu pai militar, entrei na corporação, saí com 6 meses. Sempre teve aquela questão da testosterona
o masculino, né? O homem que bate na mesa, o homem que fala é a última palavra. E para mim foi muito desafiador. Então eu levei assim em torno de uns 2, 3 anos para poder ir me adaptando e ver como é que eu ia conseguir lidar com isso. Muitas das vezes já pensei em desistir, porque realmente ela vinha, eu falava algo, ela contra-argumentava, e no fundo eu sabia que ela tinha razão, mas eu queria mostrar que eu era o homem para poder fazer acontecer. Depois que eu conversei com uns 2 pastores amigos meus que falaram assim, cara, nem sempre vai ser do jeito que você quer, mas você também tem que ter a sabedoria para poder conduzir a situação e conduzir da forma que você quer. Então não vai ser com uma voz mais alterada, uma certa agressividade que você vai conseguir lograr êxito. Mas se você conduzir, você vai ver que lá no fundo vai ter um bom resultado. Então você vai começar a ter estratégias de conduzir o seu relacionamento para chegar no que você quer, porque ela é uma pessoa que não gosta que ninguém bata de frente. Então se você bater de frente, vai ser o quê? Os dois batem de frente e nunca vai seguir caminho bem sucedido. Fui demorando a aprender isso na porrada mesmo. Hoje, se eu disser a você que não acontece, acontece, mas a frequência é muito menor do que antigamente. Então, hoje, quando eu vejo assim algo entrando em conflito, primeiro eu vou para orar e depois eu falo assim, Deus, me dá sabedoria aqui como conduzir isso aqui, me dá um direcionamento, porque eu não quero ter conflito. Então, porque quando tem um conflito, a gente sabe que um sempre acaba machucando o outro de alguma certa forma, e eu aprendi a fazer isso. Então, foi desafiador, mas hoje, graças a Deus, eu consigo lidar muito bem com isso. Cara, isso é muito importante de falar. Eu tô puxando bastante assim para falar com o Alan, porque a gente que é homem, a gente sabe quão desafiador é. Nós, como homens, às vezes a gente quer impor certo tipo de coisas, até às vezes, a forma que nós fomos criados, né? Eu também fui criado num lar onde que a gente tinha a questão de ser homem era dar a última cartada, ser homem era dar a última decisão, e a gente aprende no dia a dia que ser homem não é dar a última cartada, é sim chegar no comum acordo com a sua esposa, né? Eu vejo muito que a Bíblia nos ensina que a sabedoria é aquela que realmente você para e escuta mais do que fala. E você falou algo que é bastante importante, é que quando você aumenta a voz, naquele exato momento você já perdeu totalmente a sua razão, isso, como a Vanessa falou, você perdeu a sua razão. Então, quando a gente tem uma frase que eu li uma vez no livro que fala que quando você aumenta a voz é porque acabou seus argumentos. Aí você quer já, com o empoderamento da voz, colocar a tua opinião para que ela seja escutada. E assim, é muito bom escutar isso de você, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão passando isso em casa, homens que às vezes por achar que ser homem é dizer que é ele que tem que mandar, e não é isso. Eu acredito que no relacionamento existe 2 mundos, né? E esses 2 mundos são 2 pessoas com mundos diferentes que estão construindo um mundo novo. Então a conversa, a parte de a gente bater um papo, o diálogo é o principal. E eu vejo isso no relacionamento de vocês, eu vejo isso no dia a dia de vocês. Eu também tive muito esse tipo de conflito com a minha esposa em casa, porque eu sou um pouco parecido com a Ju, de questão de mais, nós temos um aspecto mais dominante, então isso é mais desafiador. Bem mais desafiador. Bem mais desafiador. Então, assim, eu vejo o teu crescimento, parabéns, irmão. E eu puxei muito isso porque eu sei quem é você e eu sei quantas pessoas precisam escutar dessa forma, como eles podem conduzir a vida deles. E agregando um ponto aqui, que é inevitável não falar, questão relacionada quando a mulher financeiramente recebe mais do que o homem, né? Isso é muito importante saber. E, tipo assim, para mim foi muito desafiador, porque eu sempre fui o provedor. Então, quando ela recebia, eu ficava assim, ela só tem voz, dentro de mim coava uma voz, ela só tem mais voz do que você, porque ela ganha mais do que você, então ela consegue falar e você vai ter que acatar. E isso, Alan, é uma dor de muitos homens, tá? Sim. É uma dor de muitos homens, e principalmente no século que nós vivemos agora, que a igualdade no trabalho, ela tá muito grande, tem mulheres que ganham muito mais que homens, e, cara, quando você fala isso, eu vou até te jogar essa aí como uma pergunta também. Ou seja, não significa que quem ganha mais é quem é mais importante no celular, correto? Sim. Eu também aprendi isso na dor, porque quando eu comecei a verificar, analisar que ela ganhava mais, mas ela não estava mandando porque ela tinha um poder aquisitivo maior, mas sim pelo jeito dela. Aí eu comecei a analisar, eu falei, pô, não é por aqui. Mas algo falava dentro de mim que era porque ela ganhava mais, por isso que ela mandava. Então eu comecei a analisar, falei, não é o jeito dela. Então para desconstruir em mim, isso também foi desafiador. E um belo dia, eu conversando com um amigo meu, ele estava passando pelo mesmo problema. Você falou que é normal isso, ele falou pelo mesmo problema. Então ele ficava até com vergonha de pedir, na época, R$50 para a esposa para ele pegar um Uber.
Aí eu falei, cara, mas isso é normal, eu passei por essa situação. Então ele aí ficou me perguntando a semana toda, e como você passava quando tinha acontecia isso? Como é que você passava? Eu vi que quando a gente passa por um problema, por esses momentos assim, serve de testemunho para as pessoas. Então eu comentei com ele pedindo ajuda de outra situação, ele veio me trazer isso à tona, eu falei, cara, eu tenho experiência para poder passar isso para ele. Então foi uma troca que eu tive com ele assim, que rapaz, para mim fez total sentido, porque eu pude ajudar e ele estava me ajudando com outra situação. Então eu falei assim, hoje muitas pessoas passam por isso também. E eu falei assim, cara, não é só eu, mas quantos amigos meus hoje a esposa recebe mais, entendeu? Ela consegue ajudar mais dentro de casa. Mas a gente tem que ter a frieza, a clareza de como é o perfil, né? Se ela está mandando porque ela está colocando mais grana, ou se é o perfil dela mesma, entendeu? Para poder você falar, opa, realmente... E Ju, eu vejo isso aí a importância de você estudar os perfis comportamentais, né? Com certeza. Eu acho que é uma Porque coisa você boa pra gente falar. consegue, lidar muito com isso. E assim, quando vocês trazem bate-papo sobre isso, né, que eu vejo claramente uma das maiores referências masculinas da minha vida, que está nessa mesa, meu irmão e o meu esposo. E o que eu me vejo nesse cenário? Com mulheres que passam por dilemas parecidos com esse e que acham que tem que anular uma para a outra existir. Verdade. E isso eu falo muito voltado ao que eu vivo e ao que essa mulher que está à minha frente também vive. Porque eu conheci as várias camadas que a Andresa, antes, a Andresa Siciliano veio, Verdade. e para agora a Andresa Lira. Sim. E o que eu vi nesse cenário? A Andresa Siciliano encontrando o equilíbrio entre a Andresa Lira e a Andresa Siciliano na mesma mulher. E quando eu trago para a mesa, para conversas que eu tenho uma oportunidade de falar com mulheres, que uma não anula a outra, eu consigo ver isso claramente em você. Porque você, para mim, hoje, é uma mulher clara e decidida com o teu DNA de cuidar da tua casa, ver a forma como você lidar com o seu filho é incrível, porque você não veio em um berço onde foi te ensinado isso. Isso é natural, isso vem de você, de dentro de você, isso vem da sua identidade. E, ao mesmo tempo, eu vejo a Andresa Lira com resíduos da Andresa Siciliano, que é da empreendedora, a provedora. Sim. Então, eu vejo você vira e mexe, você está lançando um produto, você está se descobrindo, está se reinventando ali com a roda. E eu falo assim, cara, isso é verdadeiro exemplo do equilíbrio entre uma mulher. Porque uma mulher que ela é empreendedora, ela é dona do lar, ela é esposa, ela não precisa anular uma para a outra existir. Ela tem que existir o equilíbrio entre as duas, que é o que pouco a gente ouve hoje falar, sobre o equilíbrio de uma mulher, tanto a empresária, que fala mais, que fatura mais do que o marido, que tem um pouco mais do dedo da dominância, como a esposa que chega no final do dia e deita no colo do seu marido e diz, me proteja, eu preciso. Eu vejo claramente que você lidar com esses dois parâmetros. Me fala, Andresa, como foi para você descobrir esse equilíbrio? Bom, nem sempre foi assim, né? Na verdade, eu cresci em um lar onde minha mãe e meu pai trabalhavam e os dois mantinham a casa. Quando eles casaram, ele tinha só um terreno, aí virou um barraquinho, que eles não sei o que fala, taipa, que tábua, até que eles construíram a casa. Então, eu cresci vendo isso. Quando eu me casei com o Flávio, eu só consegui ser feliz no meu casamento quando eu aceitei que ele é o provedor. Que não adianta eu ficar disputando com ele, querendo fazer coisas que não se encaixam em mim. Se Deus me deu um marido provedor, eu tenho que fazer o quê? Ser a mulher sábia e edificar o meu lar. Então, quando eu tirei essa crença que eu tinha, que me limitava, de que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar o Flávio, porque eu me senti uma esposa inútil. Falo, pô, só ele que tá lá correndo atrás, eu tô fazendo o quê aqui? Tô em casa, tô parecendo um móvel. Mas Deus me mostrou, né, me revelou que eu precisava ficar na minha casa, que eu preciso ser a administradora e a CEO da minha casa. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a praticar o meu dom e realmente eu tenho sido muito feliz assim. Eu tenho administrado a minha casa, os meus funcionários, o meu filho. Hoje eu tenho essa maternidade que antes eu não tinha. Então é algo muito novo e um conselho que eu falo, que muitas mulheres falam comigo sobre isso, nessa questão de agora eu não sei o que fazer, é porque meu marido hoje provê tudo, eu me sinto mal. Assim, não se anula. Todo mundo tem um dom. Tipo, hoje por mais que meu marido seja um provedor, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Não é porque eu vou trabalhar com mulheres ou trabalhar na internet que eu não posso ser uma mãe, que eu não posso cuidar do meu lar, que eu não posso ser uma maravilhosa esposa. Então, como a Juliane falou, nada se anula. Você tem que se reinventar. Eu me reinventei. Como a Juliane falou da Andresa Siciliano, meu Deus, eu não consigo nem me imaginar mais como Andresa Siciliano. Quem me segue há muito tempo sabe, todo mundo fala a diferença que me vê, né? Porque não cabe mais a mim, eu não consigo me ver mais naquilo. Então, eu me reinventei, eu me redescobri. E eu estou me amando hoje assim. Se você falar assim, Andresa, tu lembra de alguma coisa? Não existe nada, não lembro de nada, porque minha vida não faz sentido mais. Por exemplo, depois da maternidade, eu não consigo me imaginar antes de ser mãe. Não existe essa possibilidade na minha mente.
porque eu amo ser mãe, eu amo cuidar do meu lar, eu amo cuidar das pessoas, ajudar, colaborar com quem precisa, assim, em questão sobre esse tema de estar perdida na sua identidade. Eu sempre estou à disposição, junto com meu esposo, que a gente, querendo ou não, acabou ficando na mesma linha, né? Verdade. E é isso, é você entender o seu papel e você ter sabedoria para poder caminhar a trajetória que Deus desenhou para a sua vida. Nem sempre é como a gente quer, nem sempre é o que a gente acha. Nós gostamos de seguir rótulos. Às vezes, a maioria das pessoas hoje vive em rótulos que as pessoas falam. Ah, Andresa, você tem que ser isso, você tem que ser... Mas o que eu quero ser? Eu quero ser o que as pessoas me falam? Ou eu tenho que ser o que Deus coloca no meu coração? Que eu tenho que ser o que eu gosto de ser? E é isso que eu quero falar. E aí, quando você traz uma mulher como você, que é bem decidida na sua identidade, né, sobre a linha do que você é e do que você não é, aí nós vimos naquela linha tênue que tem no mercado do feminismo, né? Sim. Que é o quê? A mulher empoderada, é a mulher que ela não pode ser submissa ao marido dela, nenhum parâmetro. É a mulher empoderada, é aquela que bate na mesa, que tem a voz mais grossa, que vai ditar as regras da casa. E eles começam a deturpar o nome empoderamento. Porque empoderamento é exatamente isso que você é. Eu olho para você e vejo uma mulher empoderada. É aquela que ela sabe o que ela sabe o que ela não é, e ela defende exatamente a sua essência. Isso é um empoderamento, que é o que eu faço hoje. Hoje eu sei o que eu sou e eu sei o que eu não sou. E isso me faz ser uma mulher empoderada. E no mercado feminismo, principalmente quando a gente tem um marido, pessoas, homens que estão ali também segurando uma bandeira que foi implementada no mercado feminismo, que é que a mulher empoderada é aquela mulher que se sustenta, que não aceita que homem nenhum fala nada, que não baixa a cabeça para macho. Sim. É isso que a gente escuta, e você não é? Tocando nesse tema aí, E aí você vem nesse mecanismo de deturpa uma palavra de empoderamento. Empoderamento nada mais é do que uma mulher com sua real identidade. E sabe qual é a maior verdade que tem hoje? Existem mulheres que se acham empoderadas e estão sobrecarregadas em funções que não é para estar, fazendo coisas que acham que vai ser aprovadas, buscando aprovação. Então, eu vejo mulheres querendo fazer 1000 coisas e acabam não fazendo nada, porque quem me ensinou isso, inclusive, foi ela. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Então, hoje a gente tem que saber diferenciar essa questão do empoderamento, porque o feminismo, ele distorce, sim, a maioria das coisas, e por isso que muitas mulheres hoje estão perdidas em sua identidade. Elas precisam de ter essa restauração, esse encontro, elas precisam descobrir o que elas gostam, o que é o dom delas, o que é que ela ama fazer. Não o que as pessoas querem que ela faça, mas o que realmente é necessário que ela faça. E, Ju, pegando um gancho do que vocês estão falando assim, hoje o homem que está na posição, às vezes, de ser o provedor, que está na rua, que está fazendo o seu trabalho, que está ali buscando mais, sempre está no movimento, nós precisamos de um lugar seguro para estar. Verdade. E se as mulheres entenderem o quão forte é isso, qual é a necessidade que nós temos, nós não conseguimos avançar na vida se nós não tivermos uma esposa com estrutura dentro de casa. Porque é muito fácil a gente dizer assim, a gente está indo buscar as coisas fora, mas se não tiver quem mantenha o nosso lar de pé, do que adianta a gente conquistar tantas coisas e não ter um lugar para a gente ficar e chamar de nosso lar? Então, assim, eu fico olhando assim, eu vejo o quanto a Andresa cresceu esses anos que nós estamos juntos. Demais. E, assim, hoje não é à toa que ela trabalha com a identidade, porque ela teve que encontrar a sua identidade original, aquilo que ela foi criada para ser. E quando as pessoas elas entendem essa identidade, quando elas se encontram, elas começam a realmente fluir naquilo que Deus tem para elas. E eu vejo isso nitidamente na Andresa, a gente já conversou muito, e todas as vezes que eu vi a Andresa perdida, foi quando ela não conseguia se encontrar. Verdade. Todas as vezes que eu vi a Andresa perdida, foi quando ela falava várias coisas, eu falei assim, cara, ela não tá conseguindo se achar. E isso era dela, porque lá atrás ela começava a falar assim, cara, eu fazia isso antigamente, eu era dessa forma antigamente. Só que daquela forma que ela estava antigamente, não é mais a forma que condiz com quem ela é de verdade. Sim. Quem ela é de verdade é essa mulher que ela é hoje. Uma mulher hoje que cuida do lar, uma mulher que tem orgulho de falar, cara, cuida do nosso filho como ninguém nunca... Eu acho que se você imaginar... Eu nunca imaginei a Andresa ser a mãe que ela é. Eu imaginava, assim, ser uma mãe, mas como ela é, não. Então, quando eu vejo isso, eu falo, caramba, ela me surpreendeu. E, assim, quando eu estou na nossa luta, que a gente não para em casa, a gente fica muito viajando, eu sei que eu posso, eu sei que a minha casa tá de pé. Eu sei que a minha casa ela tem um lugar que eu falo assim, cara, eu sei que eu vou voltar para casa e tá tudo bem em casa, eu não tenho preocupação no que eu tô fora. E isso aí é o que a gente vê no dia a dia. Então as mulheres, até as mulheres que elas falam assim, as empoderadas, eu vejo hoje da mesma forma você. Porque eu vejo quando a gente tá viajando por aí, a gente viaja muito e sempre tu tá falando, cara, eu tenho que ficar na minha casa no final de semana. Final de semana tá com meu marido e com os meus filhos. Alan hoje é o CEO do Select Academy. É o que tá sempre procurando fazer com que a gente venha crescer o nosso produto, que é o Select Academy. Então assim, eu vejo o que o Alan faz. O Alan também tá em busca disso aí, e quando
quando eu vejo você do outro lado lá, nessa busca incessante, porque a gente não tem como parar, a gente não para. E eu fico olhando assim, eu falo assim, cara, tem hora que a gente tá cansado e a gente olha um pra cara do outro assim, principalmente porque a gente tá mais junto, a gente fala assim, e aí, Ju? Assim, não, a gente ainda tem muita coisa pra conquistar, cara, então bora continuar acelerando. Só que o que é bom é que a gente tem um alicerce, tanto do teu marido como da minha esposa, então a gente sempre sabe que tem um alicerce. E como eu sempre falo pra Andresa dentro de casa, cara, você é a extensão do que eu sou. O que eu sou, só sou porque a gente se completa. A gente é uma extensão um do outro. Então, se o marido e a esposa que estão nos assistindo aqui agora entenderem, não existe competição entre vocês. Não existe quem ganha mais ou quem ganha menos. Vocês têm que ganhar e só ganha um. Não existe um ganha e outro perde. Os dois ganham ou os dois perdem. Não existe a Juliane ganhar e o Alan perder. Ou a Juliane e o Alan ganham, ou a Juliane e o Alan perdem. Então, quando você que está em casa agora assistindo isso aqui, pense bem, para um pouquinho, reflete. Não existe uma disputa de casal dentro de casa. Existe vocês dois fazerem um futuro melhor para vocês e para sua família. Então, que a gente possa sempre estar olhando para esse lado. Que é uma coisa que eu fico olhando todo tempo dentro de casa. Eu falo para ela todo tempo. Pô, amor, não é eu ganhando, não é eu vencendo, é a gente vencendo. Não é eu querendo conquistar uma coisa, é a gente querendo conquistar uma coisa. E eu tive uma experiência que isso agora eu vou até passar para a Alan também responder junto comigo, que nós tivemos uma experiência chamada Legendários, em que as pessoas muito aí falaram, meteram o pau no Legendário e tudo mais. E quando eu fui pro Legendários, foi algo que Alan, que me induziu aí, Alan que falou assim, mano, vá, porque eu fui, vai ser muito bom. E lá eu tive uma experiência muito boa. Essa experiência que eu tive lá com o Legendários foi a seguinte, eu subi pro Legendários, cara, na minha cabeça estava tudo resolvido, minha casa está resolvida. Eu estava resolvido no meu casamento, não estava fazendo nada de errado, não estava errando, não estava dando tudo que a minha mulher queria dentro de casa, botando ela morar no melhor lugar, a melhor coisa, comprava os presentes que ela queria. Então, assim, na minha cabeça não estou faltando nada. Mas quando eu cheguei no Legendário, algo me chamou a atenção. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, e qual foi a última vez que você perguntou para sua esposa se os teus sonhos estão alinhados com os sonhos dela de crescimento? Se aonde você quer chegar, também é a vontade dela chegar. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Verdade. Não adianta eu querer conquistar o extraordinário se a minha esposa quer viver numa base mais baixa. Ou a gente se alinha e vai os dois subir, ou a gente tem que falar assim, cara, até onde a gente quer ir? Até onde a gente está disposto aí. Inclusive, tem coisa que a Juliane fala muito, que é a questão de não existe equilíbrio, né? Existe você hoje conversar e chegar no comum acordo de até onde vocês aguentam ir. E assim, Alan, Deus falou muito comigo lá, a questão disso. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz quando eu estava voltando do Legendários foi cancelar minha agenda. Eu estava com a agenda já toda cheia, já ia chegar no domingo mesmo eu ia viajar, eu cancelei minha agenda e cheguei para ela e fui sair para jantar, coisas que a gente tinha muitos anos que nem fazia. Saí para jantar só os dois, eu falei assim para ela assim, cara, onde a gente quer chegar? Eu tô me dedicando aqui pra gente chegar ao lugar mas é onde eu estava querendo chegar sozinho. Era só eu fazendo essa luta. E ela falou assim, mas tu nunca tinha perguntado pra mim se eu queria ir junto contigo pra esse mesmo lugar. E realmente, somente eu aprendi isso quando eu parei pra me escutar. E só consegui me parar pra me escutar quando eu subi o Legendários. Porque ali eu fiquei silenciado de tudo e escutava a voz de Deus e eu comecei a me questionar no que eu poderia estar faltando pra ela. Coisas que eu nunca tinha feito em casa. E eu quero saber disso também. Como foi essa experiência para você subir o Legendários? E assim, me fala algo que marcou você lá em cima também. A gente sempre fala, né, que marca a gente é o forte impacto emocional. Sim. Quando eu pisei no lugar de partida, foi o lugar que mais me marcou. Por quê? Porque o cara chegou e falou assim, sua família é essa e se apresente. Só que ali, para quem não conhece, a gente começa a se apresentar de forma business, né? Só negócio, só negócio, só negócio. Verdade. O cara deu 2 minutos e voltou. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Começou um a perguntar ao outro assim, não, a gente está se conhecendo. O cara deu um tapão na caixa dos peitos e falou assim, como é que você não conhece sua família? Isso mesmo. Mano, ali a lágrima desceu na hora, me fez logo assim, minha família, como é que eu não conheço minha família? Porque às vezes a gente vai para os lugares pensando que é só business, só negócio e tal. E aí ele falou assim, como é que você não conhece sua família? Tá vendo aquela montanha que a gente vai subir? Se quebrar o pé de um, você vai carregar. Se um passar mal, você vai carregar. Aí eu falei, que nada. Aí ele pegou assim, pela coisa assim, falei assim, vem cá, a sua família quando tá passando por dificuldade, você larga na mão em casa? Sua esposa quando tá passando por dificuldade, você carrega ela nas costas? Mano, aquilo ali já me destruiu todo assim. Eu falei, rapaz, entendi tudo. É sobre família, é cuidar de minha família. Então eu já subi já sabendo que eu tinha que... Aquela montanha era literalmente pela minha família. Porque eu sabia que eu precisava me aproximar mais da minha família, eu precisava cuidar mais da minha família. Então foi pontos que foram inicialmente ali embaixo, que eu falei assim, cara, isso aqui é tudo sobre família. Eu preciso entender o pensamento da minha mulher, eu preciso mais dar atenção aos meus filhos, eu preciso me conectar mais com eles. Então
A montanha toda aquela, que todo mundo fala que cada montanha, para quem depois vai servir, é uma montanha diferente. Mas aquela montanha, para mim, foi 100% família, para eu poder me conectar com minha família. E engraçado que Alan fala isso aí, porque a gente olha para Alan e já sabe que ele é família, né? Não tem quem olhe para Alan e não fale que é família. Então, quando a gente está sendo tratado, a gente é tratado naquilo que realmente a gente vai ser mais tocado, aquilo que é mais importante pra gente. E quando você fala a questão de família, Alan, eu vejo que quanto mais a gente cuida da nossa família, mais próspero nós ficamos. Quanto mais nós cuidamos dos nossos, mais longe nós chegamos. Não tem como o homem hoje dizer que é homem se ele não cuida dos seus de casa. Não tem como o homem dizer que é um cara bem sucedido se eu não cuido hoje da minha esposa. Não tem como eu ser um cara bem sucedido hoje se eu não cuido dos meus filhos. Não tem como dizer que eu sou um cara hoje que vivo algo extraordinário se eu deixo de casa de fora. Então, assim, quando eu vejo você, eu falo assim, cara, Alan é um cara diferenciado. Alan é um cara que tem um coração lindo e que ele tá todo dia sendo moldado. E quando eu vejo isso aí também, Ju, eu quero falar com você também. Puxar um pouco para ti. Como é que é hoje você olhar para Alan e saber o quanto Alan mudou por vocês? Gente, isso é um dos maiores desafios de uma mulher. É entender o processo. Essa é a hora. Vem cá, você mulher que não quer ver o processo. É com você. Processos são para quem tem visão a longo prazo. Uma coisa que eu aprendi muito com um dos meus mentores, que infelizmente morreu há 3 anos, é que na vida é muito fácil ser inteligente, porque o inteligente ele cai no buraco e ele consegue sair dele. O difícil é ser o sábio, que nunca vai cair nele. E é isso que eu botei na minha vida como um parâmetro. Eu quero ser sábia. Sábia em quê? Em acertar até na escolha de quem vai construir uma vida comigo para sempre. E para isso também tem que ter processo. Nós estamos em um mundo onde tudo quando é quebrado, é trocado. Quebrou? Tá velho, troca. Compra outro. E a gente começa a se adaptar que isso é o normal na vida. Porque a gente pega um exemplo como esse e leva para dentro de casa. Se a televisão está quebrada, compra outra. Para de remendar as coisas. E a gente começa a internalizar isso em um grau que você quer que a vida seja sobre pessoas serem exatamente perfeitas como elas têm que ser. E não entendem que na vida existem trocas. E em outros processos existem processos. E no casamento é nisso. Então, quando eu olho para Alan, eu vejo um processo que foi feito, não só comigo como esposa, mas como mentora também, que, acreditem, é horas e horas de mentoria que nós temos. E vice-versa, porque também ele me ensina coisas que... até falo assim, caramba, Alan que me ensinou isso, a ter essa sensibilidade e entender que as pessoas nem sempre estão no mesmo nível que você de maturidade. Então, eu entendo isso, porque eu tenho um esposo como esse, que toda vez ele me traz a realidade. Juliane, mas nem sempre as pessoas são como você pensa, nem sempre é como você quer. Né? E olhar para o Alan hoje, respondendo muito a sua pergunta, é entender que até num casamento você tem que ter um processo de maturidade, que você tem que entender que os homens eles vão passar por um processo que vai ser conduzido pela esposa que está do lado, que ela vai ter que ter a sabedoria de dizer, ele não sabe ainda, e cabe a mim ensiná-lo, porque ele não vai saber se eu não explicar. Não tem como hoje o Alan se tornar um cara família, um cara que vai pensar 2, 3 vezes, suportar ter uma mulher tão dominante como eu, se ele não for sábio. Porque ele faz isso comigo todos os dias. Ele tem a sabedoria de saber desacelerar e acelerar. Constantemente, mesmo ele falando do DNA dele, que ele vem do militarismo, de ser se criado dessa forma, de ter vindo dessa doutrina, mas eu vejo o quanto ele aprendeu no processo. E quanto eu, Juliane, como esposa, tive a paciência e a clareza de onde eu queria chegar. Que isso é muito importante. Se eu não conseguisse fechar os olhos e imaginar eu e a Alan daqui a 10 anos, eu não teria paciência. Então, o que eu entendi também nessa vida? Que quando você não consegue se imaginar como você quer estar daqui a 10 anos, você não suporta o processo. E, Flávio, levando muito para essa linha, eu pensei nisso alguns anos atrás, quando eu tive o meu primeiro relacionamento falido. Foi quando eu fechei os olhos e pensei, eu não me imagino com essa pessoa daqui a 10 anos. E isso foi a minha tomada de decisão. E falei comigo mesma depois. Só vou construir família com alguém que eu fecho os olhos e me imagino lá na frente. Mas isso não brota do nada, mulheres. Isso brota quando você quer e você tem clareza. Eu decidi que eu vou passar o resto da vida com você. Então eu vou suportar o processo. Eu vou suportar a maturidade. Eu vou suportar os dias que ele não vai acertar. E eu vou ter dentro de mim. Mas um dia ele vai acertar, então eu vou esperar esse dia chegar. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar com quem está do lado. Então o Alan olhar para ele hoje e dizer assim, tudo vale a pena, o processo está existindo, a construção está sendo feita dia após dia. Isso é muito importante. E agora, sim, levando também para essa linha de processo. Hoje, né, a gente se olha em patamares de instintos familiares. Né? Eu olho para dentro do meu casamento, eu vejo um perfil de relacionamento, e olho para o casamento de vocês dois, eu vejo outro perfil totalmente diferente. Mas também imagino o quanto é desafiador suportar
os ups da vida de uma pessoa com um dedo tão dominante quanto o meu irmão. Não é à toa que esse cara, meu irmão. Eu falo assim, ó, lira. dedo de lira. Aqui meu irmão. Você é doido. E eu penso assim, ele é um cara muito executor. Flávio, ele tem esse perfil, ele é executor. Ele chega aqui, vamos fazer. Ele é aquele cara que, você fala assim, Juliane, vamos subir o Monte Everest, ele vai dizer, vamos, onde é que está a ferramenta? Né? Ele não pensa, se a gente chega lá e se não tiver comida, se lascar no caminho, vamos subir o Everest, nós somos capazes. Ele tem muito disso. E eu imagino para você, Andresa, como deve ser desafiador lidar com esse cara executor. Porque ele não tem aquela coisa assim, não sei se vai dar certo. Ele é aquele cara que tudo vai funcionar para ele, tudo para ele vai dar certo, tudo ele vai conseguir, ele é capaz. E como é que você se vê do outro lado para ponderar isso? Porque nós, mulheres, a gente tem que dar o equilíbrio da relação. Eu não acredito em equilíbrio, mas o Flávio, com esse dominante todo, tem isso. E o Alan, tá? Também tem muito disso. Eu sou aquela que fala, pera aí, cara, segura a onda. E olha que eu sou aquela de fazer o tempo todo. E eu chego, pera aí, cara, relaxa, vai dar certo, calma, respira. Eu tento buscar tudo isso. E às vezes isso me traz muito atrito com o Alan, porque eu falo assim, não vai ser assim agora. Calma, Alan, respira. Não, vamos pensar um pouco mais. Porque ele também tem esse impulso, que acho que é do homem muito isso. E nós, mulheres, que temos ali aquele papel da esposa, mas né, a gente ressalva um pouquinho da mãe, que dá da dose, né, do filho. Não, calma, que eu sei que você vai se machucar ali. Então, calma aí. Como você lidar isso com o Flávio, o imparável? Como é isso? Olha, quando eu conheci o Flávio, eu também era um pouco assim, né? Eu era com um lado masculino. Só que eu não percebia isso em mim. Então, quando ele vinha, não, é assim, não sei o quê. Eu debatia muito, né? A gente debatia muito. Até eu entender que eu precisava ser feminina. Porque não adianta a gente querer ser o homem da relação. O homem tem que ser ele que tem que fazer o papel dele de homem e eu tenho que entender o meu papel como mulher. Hoje eu acredito que eu sou cautelosa. O Flávio, ele não só o Flávio, eu vou falar o Flávio e a Juliane. Eles são muito emoção. Eles são muito... E se não tiver uma cautela... Sabe? Eu fico assim, meio preocupada, falei, cara, será, gente? Vamos pensar. Com o Flávio falou assim, calma, vamos pensar, vamos ver as coisas. Porque eu sou muito eu sou muito analítica, eu gosto de analisar tudo, ver se der errado vai ser isso aqui, se der errado, se der certo vai ser isso aqui. E eu seguro um pouco a onda dele. Às vezes ele não entende, na hora ele fica, não, pô, você só vê as coisas assim, não é assim. Eu falei, cara, respira, calma, vamos orar, vamos pedir respostas. Porque eles são muito coração. Então, às vezes, não é sempre, mas às vezes pode ser que aconteça algo que não seja como planejado. Então, a gente tem que estar preparado emocionalmente para isso também. Então, com o Flávio, eu precisei deixar um pouco o meu lado feminino surgir mais para que eu entendesse o jeito dele. Porque relacionamentos são duas criações diferentes, duas personalidades diferentes, duas mentalidades diferentes. Então, você precisa entender o quê? Qual o momento? Eu não debato. Tá bom, você tem razão. Às vezes eu falo as coisas para ele, ele finge que eu tô errada, mas eu sei que ele sabe que eu tô certa. Então, eu não vou ficar ali falando, você tem que saber que... Antes eu queria ser certa. Hoje eu falo assim, vou falar umas coisas, ele, não sei o que, eu vejo ele pensando, ele sabe que eu tô certa. Eu não preciso estar falando, enchendo o saco dele, né? Porque ele sabe, ele só não gosta de assumir. Às vezes ele fala assim, não, é assim, que ele bem pouco. Mas assim, a gente tem essa ligação, essa mentalidade de um entender o lado do outro. Eu não vou ficar pressionando o lado dele, porque eu sei que ele é uma pessoa que ele precisa ter o tempo dele. Por mais que eu fale as coisas que ele precisa pensar, para ele ver, não, poxa, Andresa tem um pouco de razão. Aí ele chega assim, é aquele negócio mesmo, mas não fala assim, você tá certa, né, amor? Isso é dos liras. É dos liras. Então, quando a gente começa a... Estamos finalizando agora. Pouco não. Mas assim, hoje a gente tem esse alinhamento, hoje ele entende, ele chega para mim e fala, não, você realmente tem razão, mas antigamente não era não, tá? Tô sendo bem... sucinta. Para chegar a isso, foi como o Juliane falou, o processo. E as pessoas têm que entender que o processo é dor. É doloroso passar pelo processo. Verdade. Nós tivemos nossos desafios também. É doloroso. E para você chegar na promessa, você tem que passar pelo processo. Não tem esse negócio de pular o processo, como ela falou, vou trocar, vou terminar. Cara, foi uma decisão. Decidi casar com o Flávio. Tipo, casar para mim não era uma vontade minha. Eu nunca quis casar e ter filhos. Porque eu vim de um lar que minha mãe sempre falava para mim o quê? Se você casar, você vai ter isso pra tua vida. Um homem chato te abusando dentro de casa. Inclusive, são casados até hoje, mas hoje eles estão bem. Então, assim, na minha cabeça, se eu casasse, tivesse um homem, ele ia encher o meu saco. Então, o que é que eu fiz? Não, eu vou trabalhar. Me matava de trabalhar, gente. Falei, não, eu quero ter minha independência e tal. E quando eu conheci o Flávio, ele começou a desconstruir isso. Eu comecei a perceber assim, cara... E aí comecei a tirar aquela ideia de ser mãe, que eu falava assim, não quero ser mãe, não. Eu quero ser mãe independente. Porque aí não vai ter nem ex-marido na minha porta, nada disso. Porque na minha cabeça sempre era isso. Nunca tem uma pessoa. Então, o Flávio, ele desconstruiu isso em mim. E aí, quando eu pensei em ser mãe, eu pedi orientação a Deus. Eu falei, Senhor, se for para eu ser mãe... E se ele for o homem da minha vida mesmo, a gente vai casar.
E por incrível que pareça, quando a gente marcou o casamento, uma semana antes eu tava grávida. Eu falei, Deus do céu, que resposta, né? Só que a gente casa e tem os nossos processos. Então eu confiei no processo que Deus me designou. Falei, não, eu não vou enfrentar o meu casamento, sim. Eu acredito que a família... Eu tenho certeza que a família é o maior patrimônio do ser humano, a família que você constrói. Então é isso, a gente é parceiro, a gente passou pelos nossos desafios, a gente não é um casal perfeito, no ser humano somos falhos, mas sempre nos alinhamos e conversamos para que tudo flua. Né? E hoje, graças a Deus, estamos vivendo a nossa melhor fase. E eu falo assim, que isso é muito importante, porque nós somos mulheres e a gente fica sempre na internet em busca da perfeição. Exatamente. Você olha para os relacionamentos e fala, nossa, que perfeito. Casal de Nossa, margarina. aquilo, não, olha que esse aqui, é casal de revista. Né? Então a gente começa a trazer esse comparativo para nossa vida. E aí começa a achar, pai, mas o meu casamento não é assim, mas por que não é assim? E aí mal nós sabemos que cada um vive o seu processo para chegar no seu resultado, né? Então, com certeza, um casal que você olha assim e fala, nossa, esse casal de 40 anos juntos, quantos processos se suportaram para estarem 40 anos juntos? Eu lembrei, sabe o quê? Acho que a gente estava em Israel. Do De um casal, não foi? De pastor. Você lembra que estava em Israel? De um casal de A pastores. gente pediu um conselho para ele. conselho para durar tanto tempo. Aí ele deu um conselho muito bom para os homens. Foi, Ele homens, falou preste assim, atenção. homens, prestem atenção. Elas sempre estão certas. Gostei. Aí eu aprendi a cuidar e vim trazendo isso para Um mim. beijo para esse pastor, um beijo. O pastor chegou de Israel. Elas sempre estão certas. Eu não acredito que ele falou isso. E perto da Andresa? Não. Aí é loucura. Aí é loucura. terra Mas santa, olha só, aí tem propósito. olha só como eu mudei. Mesmo sabendo que eu tô certa, eu não retruco com ele. Porque eu aprendi que ter paz é melhor ter paz do que razão. É isso E aí tá depois Deus vai lá, trabalhando no coraçãozinho dele, e aí eu vejo que ele entendeu que eu estou certa. Eu não preciso estar ali debatendo com ele, né? A gente tem que viver em paz. Uma coisa que eu quero gosto, né, que vou salientar aqui, que a Joane falou, que faz total sentido. Quando ela falou, eu comecei a imaginar isso. A gente ter certeza de que quer continuar com a pessoa é o fundamental. Fundamental. É o fundamental. Fundamental. Eu sei que, tipo, quando eu comecei a ter um relacionamento com a Andresa, eu falei assim, cara, pô, será que é esse o que eu quero? E no momento em que tudo estava em dúvida, não conseguíamos construir nada. Verdade. Quando existia dúvida entre se a gente queria ou não queria perpetuar, se a gente queria levar para frente, sempre a gente não conseguia construir. Sempre era algo que qualquer coisa tirava a gente da linha. Meu Deus, Tira olha qualquer isso. coisa. É uma mensagem para alguém que está assistindo esse podcast. Então, Fala assim, disso. escute isso e grave no seu coração. Enquanto tiver dúvida, você não vai conseguir viver o melhor com o seu relacionamento. Isso mesmo. No seu relacionamento. Verdade. Porque eu só consegui superar o que a gente superou juntos porque a gente tinha certeza que a gente não queria separar mais. A gente falou, cara, vai ser pra sempre isso aqui. Vai ser pra sempre. E se vai ser pra sempre, vai ter desafios. Vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Vai Às ter vezes momentos até mais ruins. muito mais. E vai ter momentos que você vai falar assim, cara, eu só vou continuar porque eu tenho uma decisão de continuar dando certo. Uma vez eu lembro que eu cheguei com o Andrés e eu falei assim, cara, tu não decidiu que a gente vai dar certo? Que no meio de um conflito pesado entre a gente e não sei o que, e poxa, tá ruim. Eu falei assim, vem cá, tu não decidiu que a gente vai dar certo? Tu não decidiu que a gente vai viver e vai lá na frente a gente vai conseguir construir tudo junto? Tu tem que decidir agora. Ou tu decide agora, ou a gente vai ficar na dúvida e não vai dar certo. E quando a gente falou assim, não, a gente decidiu que vai dar certo. E foi quando as coisas começaram a se alinhar. Tudo se alinha. Porque quando se alinha dessa forma... Uma decisão. Ju, é por isso que eu vejo que na Bíblia sempre Deus fala, ou é quente ou é frio. Verdade. Não existe Não existe o morno. Não existe Porque o morno, Deus vomita da presença dele. Ou é quente ou é frio, porque se você não tiver decidido, não dá para fazer nada. Hoje eu estava de manhã no devocional e teve uma palavra que o pastor Caio falou que foi muito impactante, da forma que ele falou, que eu nunca tinha maturado dessa forma. Ele falou, Flávio, a questão até de as pessoas falam assim que elas não pecam, não sei o que lá. Você sabia que a ausência de fé é pecado? Ou seja, se você tiver dúvida, você está pecando. Só em você duvidar, você já está em pecado. Então, assim, quando eu vejo isso, eu falo, caraca, isso é muito forte. Por quê? Porque a palavra diz que, ou é sim, sim, não, a palavra diz que na dúvida nem Deus opera. Ou seja, por que ele não opera? Porque isso é pecado para Deus. Porque você não acredita nele 100%. É a mesma coisa na relação. Não tem como uma relação dar certo se você não acreditar que a relação vai dar certo. Não tem como. A palavra de Deus diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Se eu não imagino que o meu casamento vai ser um casamento que vai dar frutos, que vai ser perpétuo e que vai edificar os casamentos, ele nunca vai dar certo. É verdade. A maioria das pessoas, elas se separam porque elas têm aquele negócio assim, às vezes pegam uma frase separada, tipo assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí ele acha que porque quebrou, agora tem que tirar, tem que mudar tudo. E não é isso. Não é isso. Porque quando um relacionamento, ele vai ter momentos ruins e momentos bons, e nos momentos ruins é que uma decisão continua de pé. Continua uma relação de pé quando eu decido dizer assim, meu casamento vai dar certo. Porque várias vezes a gente entrou em desacordo e ela foi para um canto, eu fui para outro, sabe o quê? Foi para um sofá. Foi mesmo. E falar para Deus, Deus, caramba, tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, não vou terminar.
eu sei que isso vai dar certo pra sempre. Eu quero que isso aqui eu esteja até meu último dia de vida do lado dessa mulher. Me fala o que é que eu tenho que fazer. Ou eu tenho que mudar ou mudar ela. Porque às vezes a gente precisa mudar, que às vezes quem precisa mudar é o homem, ou às vezes quem precisa mudar é a mulher. É verdade. Mas como a gente não sabe, eu pedi pra Deus, eu falei, Deus, eu vou orar diferente. Porque sempre é o seguinte, quando a Andresa não fazia alguma coisa que eu queria, eu chegava pra Deus, Deus, muda essa mulher. Muda, pai, muda ela, tá fazendo um monte de coisa errada. A mesma coisa. Eu Muda esse falei, homem, por quê? Senhor. Porque no meu entendimento, quem tava errado era ela. Só que não dava resultado, Alan. Eu pensei, vamos começar a orar diferente. Muda eu. Aí eu falei assim, Deus, faz o seguinte, vê quem tá errado. E quem tiver errado, muda. Porque se eu tiver errado, me muda. Mas se ela tiver, muda. Por quê? Porque eu quero que dê certo. Eu não quero saber se ela tá certo ou eu tô certo. Eu quero que dê certo. E para dar certo, a gente tem que mudar. Hoje de manhã eu tava gravando no carro junto com o Joab e eu falei para ele que é o seguinte, que Albert Einstein falava que insanidade é querer algo diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Perfeito. Aí vamos botar no português bem dizido que ninguém corrige. Burrice é você querer algo diferente praticando as mesmas besteiras que você pratica sempre. Verdade. Isso é a burrice. Então, se a gente quer realmente ter um relacionamento bom, muda nossas atitudes. Então, quando eu vejo isso, Ju, eu vejo o quanto nós estamos amadurecendo. E quando eu falo nós, porque assim, graças a Deus aqui, um conseguiu acompanhar o nascimento do relacionamento do outro. Verdade. Aqui nós temos 4 pessoas na mesa aqui que um acompanhou desde o embrião de cada relacionamento. Verdade. E assim, eu vejo o quanto nós estamos crescendo como seres humanos, como casais, como pessoas que realmente estão fazendo a vontade de Deus. Eu vejo hoje que são 4 pessoas muito mais maduras do que a gente estava antigamente. Hoje eu vejo o aconselhamento nosso é diferente de um para com o outro. Eu vejo hoje a Alan focado demais aí, às vezes no esporte, às vezes de ajudar outras pessoas aí, crianças e tudo mais, querendo fazer tipo um trabalho diferenciado. Então assim, Alan, fala um pouquinho também mais desse teu amor pelo esporte. Eu vejo que você tem um esporte que a gente até brinca muito sobre o esporte que tu pratica, né? É um esporte que eu não pratico, mas ele pratica. Então, assim, fala um pouquinho mais disso aí, porque eu acredito que é importante a gente saber que o esporte ajuda a gente a ser um ser humano melhor também. Eu gosto muito do jiu-jitsu. Foi onde o esporte que eu me encontrei, literalmente, porque eu consigo fazer uma analogia com o lado empresarial. E hoje, que eu estava em ligação antes desse podcast com o pastor Caio, que ele falou sobre um sonho que a pastora Shirley teve e tal, e ele aí trouxe todo o entendimento. E ele falou, cara, o que eu estou gostando de ver nas redes sociais é porque você está disciplinado no esporte. E você sabia que no templo lá, aí começou a dar aquela aula para mim e falou assim, que a guerra que estava lá em Efésios 6 era homem lutando contra homens. E começou a trazer, depois ele mandou assim um texto para mim sobre a luta de homem com homem, para poder um derrubar o outro e tal. Eu falei, cara, faz total sentido. E aí por que eu falo que o jiu-jitsu hoje é como se fosse o meu escape ali de usurpar a mente? Porque eu sei que dentro do tatame eu tenho que ter respeito. E quando eu trago para dentro do empresarial, quando eu chego no trabalho, eu tenho que ter respeito pelo próximo. Eu vejo hoje um faixa preta, é o CEO da minha da empresa, onde eu tenho que ter aquela hierarquia, que eu tenho que cumprimentar com ois, e eu sempre bem solícito pelaquela pessoa e mostrar que eu estou ali para servir. E fazer o que eu tenho também que fazer. Não é só fazer o que eu tenho que fazer o over delivery. Quando eu vejo hoje eu estou na faixa roxa, mas quando eu estava na faixa azul, que eu tomava uma massa, um aperto de um faixa branca, aí eu falava assim, ó, isso é um cara que está chegando agora com muito mais experiência, que eu preciso me adaptar, aprender com ele, porque eu tenho 40 anos, o cara está com 16, 17 anos, um gás surreal, e eu não vou acompanhar um cara desse. É a mesma coisa na vida empresarial. Pô, tô lá, 40 anos, tô achando que eu sei de tudo, mas chega um cara novo e fala assim, não, é por aqui. A gente sempre vai estar se debatendo ali porque eu tô achando que eu tô certo e ele mostrando o resultado. E no tatame, qual foi o resultado? Ele vai me finalizar e isso é normal. Mas eu falei, opa, eu consigo trazer essa analogia para o lado empresarial. Outra coisa, quando a gente está passando por momentos desafiadores dentro da empresa, que a gente não sabe como fazer, dentro do tatame eu enxergo o quê? Ou a gente para, respira e fala assim, aqui tem uma saída. É a mesma coisa dentro da empresa. Calma, respira, não vou me afobar aqui porque aqui tem uma saída. Então, eu consigo fazer essa analogia e esperar a debilidade do meu oponente. Aqui também, quando o cara tá só batendo na gente aqui, caluniando, tramando, para poder derrubar, para poder acontecer, a gente tem que parar, respirar, eu vou sair disso aqui. E quando ele dá uma oportunidade, é o momento de atacar. E quando a gente ataca, é o momento de virar o jogo. Então, eu consigo trazer essa analogia. Isso é muito bom. E aí eu falo assim, cara, é isso aqui que eu consigo trazer para a minha vida empresarial para eu poder avançar. Então, se hoje eu consigo fazer todo dia jiu-jitsu, é justamente para poder
colocar em prática na vida, no meu mundo empresarial. Que eu sei que eu passo por momentos desafiadores, que só eu e Deus sabe, mas quando eu passo ali de manhã cedo para aquele momento ali, eu falo assim, opa, venci uma batalha aqui. Então aqui vai ser mais fácil. Então eu consigo, né? E como você falou da parte social, foi quando outro insight que eu tive. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Verdade. Então, quando você hoje tem um assessor, que você está ali, a pessoa não sabe nada, mas você está ali ó, ensinando cada passo, você está se ouvindo e está aprendendo mais. Verdade. Então, quando eu decidi em ingressar num projeto social, aí eu vejo aquelas crianças ali, 2 anos, 3 anos, 4, até 7 anos ali, sabe? Lhe abraçando e falando, tio, obrigado, que não sei o que. E os pais com lágrimas nos olhos, fora do tatame, vendo que a disciplina faz sentido, porque a gente também atende lá pessoas com autismo, com pessoal com síndrome de Down. Que massa. E chega lá, são crianças que tá muito elétrica dentro de casa, que o pai fala, senta aqui, ele não senta. E aí quando vem para dentro do tatame, que chega assim e fala, senta aqui. Aí o pai fica assim, eu falei, calma, aqui dentro quem manda somos nós. Aí ele fica lá, né, todo apreensivo, mas eu, senta. Aí ele, vem pra cá agora. Eu tô aplicando esse jiu-jitsu em casa. Aí ele pega, Só essa área que eu tô aplicando pro meu filho. obedece, e aí você fala, aí o pai fala assim, obrigado, que não sei o quê. Aí começa a vir os relatos, os testemunhos, e você fala assim, cara, eu tô no caminho certo. Que massa. Porque ele fala assim, pô, não tenho condições de pagar um tratamento ao meu filho, mas disseram que se eu fizesse algum esporte com ele, ele vai evoluir. E aí eu tô vindo pra aqui com ele, e eu tô vendo assim, a disciplina que ele tá tendo, que é algo que eu não consigo ter. Aí você fala, rapaz, faz sentido isso aí. Então, para mim, o esporte hoje é muito... Peguei uma aula, Ju, viu? Primeira vez na vida que eu olho o jiu-jitsu de uma forma diferente. Primeira vez. E aí, o Alan trouxe aqui agora uma mentoria baseada no jiu-jitsu. A única coisa que eu não gosto é aquela parte de agarra-agarra. Isso ali não... É você que Joab que gosta dessas paradas, das madrugadas, mas esse é assunto para outro podcast. Vai depois. Mas, Ju, você viu aí? Que aula? Demais, aula, muita aula mesmo. Jiu-jitsu é muito bom. Já passei bons tempos de tatame e jiu-jitsu. Mas agora vamos passar desse papo aí de jiu-jitsu. E agora eu quero saber da Andresa Siciliano, da Andresa Lira, das duas Andresas. O que 2026 espera da Andresa? Seus planejamentos, tanto familiar quanto profissional. Conta pra gente aí um pouco. Alinhamento 100%. Em todos os âmbitos da vida, de todas as áreas da minha vida, né? De conciliar a casa com as viagens. Como o Flávio falou, né? A mulher ela tem que deixar o homem em paz. Hoje ele precisa trabalhar em paz, ele precisa viajar, fazer as coisas dele em paz, sabendo que a casa dele está sendo bem cuidada, administrada. Até você, Ju, também, né? É Passa por isso. verdade. Ju, ela viaja muito, mas a casa dela é bem administrada. Bem administrada. Isso aí não é desculpa, tá? A mulher que é Não empreendedora, é desculpa, que diz mas que a minha casa eu não consigo porque eu trabalho, ó. Não. Vai lá pra mulher de Até Provérbios pra gente. 31, aquela que provém, que organiza a sua casa e coloca os servos para servi-la. É bem administrado e ela fica super segura também nas viagens dela. isso aí. Eu, quando tenho que acompanhar ele também, eu fico bastante segura. Hoje, as pessoas que trabalham comigo lá, eu tenho uma confiança, assim, incrível. E é isso. E que 2025 pra gente já foi surreal, que 2026 seja extraordinário. Você, ela... Também tem a questão que você tá aí também, já começando a fazer um trabalho junto com as Sim, mulheres, a sim, questão da verdade, identidade. gente, Quero que você fale no seu também. Hoje eu vou iniciar trabalhando com mulheres de restauração de identidade. Como é muito longo, eu não vou conseguir falar aqui, mas se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver lá os assuntos que eu falo, os temas. Inclusive, tem meu testemunho lá na bio, então vocês dão um pulinho lá, dá uma olhada, pegando meu peixe aqui. Mas é isso, é ajudar mulheres a se reencontrarem, a curarem as suas raízes, seus traumas. Eu fui a pessoa que fui muito traumatizada, mas hoje eu sei como sair disso. E tem mulheres que estão ali ainda naquela ferida sem saber. Tirar a venda dos olhos, né? Vocês se reencontrarem mesmo como mulheres, como mãe, como empreendedoras, como Deus fez para vocês serem. E é isso. Perfeito. Alain Eduardo, e você? Diz aí o que você vai preparar para 2026, tanto no seu lado profissional, área pessoal, empresarial, dar essa mensagem para que as pessoas possam entender e analisar como é que vai ser 2026 na sua ótica. 2026 vai ser um marco na minha vida, porque, primeiramente, vou estar assinando... Agora vai rolar meus bens. Nossa! Vai mudar de Alan Cantarela. Lira! Veja bem, calma, eu tô pensando nisso aí. Olha só, gente, ele tá Você que vai passando... no podcast, coloquem nos comentários. É Alain
Lira ou Juliane Gandarella? Não, Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Alan agora vai viver o que eu vivi, hein? Uma troca de identidade. Alan Gandarella pra Alan Lira. Identidade Eita, já- que maravilha. Já me descobri a identidade de Deus, que me vomitou ali. Então vai ser o momento de assinar, onde eu tenho certeza claramente, desde quando a gente decidiu a nos casarmos, as portas do céu já começaram a se mover. Glória a Deus. E a gente sabe que nesse processo é o mais desafiador, porque as coisas vão acontecendo assim no mundo espiritual. Para quem tem conhecimento, a gente vive isso constantemente. E não te cortando, mas já te cortando, inclusive vocês que estão vendo esse podcast. Vocês, quando assistirem esse podcast, ainda não vai ter acontecido o casamento, mas olha quem é que vai fazer a benção do nosso casamento, nosso pastor Maravilha, Lira, gente. e a nossa pastora Andresa Lira. Maravilha. Vamos sair em conjunto. Aí, uma nova atividade para mim em 2026. Nunca imaginei, mas... Vai ser Deus é diferenciado. Está fazendo toda a cerimônia religiosa. E eu digo pra vocês, viu? Desde quando me passaram essa missão, É uma missão. eu tô desde esse dia, meu amigo, lendo e relendo. Meu Deus, o que falar no casamento. Mas o que é bom é porque eu sei da história deles. E assim, não porque eu vou estar lá levando uma palavra, realmente a mensagem, mas porque eu sei de onde eles saíram, como eles construíram, onde eles estão. Então, para mim, está sendo uma honra abençoar ainda mais essa relação de Alan com Juliane, porque Alan, antes de conhecer Juliane, já era meu amigo, a gente já tinha uma amizade antes, então assim, a gente já tem uma história. E assim, eu acho muito top, porque Deus, ele faz tudo no tempo dele. O livro de Eclesiastes já fala, né, que existe um tempo certo para todas as coisas. Amém. Pode concluir, meu amor. Desculpa. E aí, vamos assinar esse papel, que vai ser o marco. Daqui para frente, a gente vai crescer cada vez mais, se entender cada vez mais. E é uma decisão que a gente passou durante esses 7 anos já. Como você falou, né? É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão que nós tomamos. Muita gente, às vezes, casa primeiro e depois vai. A gente passamos esse momento junto e vamos casar. 7 anos de aprovação de teste. 7 anos de test drive. Que teste foi esse? Misericórdia, hein? 7 anos. Vejo também que Não é conselho, gente. Case rápido. Melhor. Depois o pessoal vai dizer, a Juliane e o Alan disse que é 7 anos para poder saber se é para casar. Não é isso, não. E o Dan, Camila, que estão aí escutando a O gente. pessoal que tá aqui na nada produção do de podcast. esperar Pega muito. esse negócio, não. Já Não é vai 7 anos, logo. não. Isso aí. Tá vendo? Aqui no Ruios, que a gente sabe na hora que vai acontecer. Já temos mais um casamento aqui para 2026. o meu pastor tá aqui. Ele aqui. E na área profissional, eu estou me empenhando bastante, estou pegando conhecimento na parte de gestão, assim, que eu sou formado em administração, e eu quero cada vez mais me imergir nesse projeto novo do Select Academy para poder, de fato, colocar todos os meus ensinamentos, né, que eu tive em outras empresas, em outros lugares também, para poder falar, faz sentido isso aqui, porque Deus já vem falando comigo há muito tempo sobre a questão do all-in. E eu já tenho claramente do que é esse all-in na minha vida. E é onde eu falei até para você, eu preciso hoje canalizar muita energia nisso aqui, porque eu sei que isso aqui vai ser onde a gente vai precisar muita energia, mas com equilíbrio, por mais que você não equilibre, mas o equilíbrio vai estar eu fazendo gestão, cuidando da nossa família, cuidando do nosso lar, você decolando, fazendo o negócio acontecer junto com a pessoa que eu confio, que eu acredito que realmente o casamento de vocês, assim, na parte empresarial, vocês no olhar se entendem, vai trazer uma segurança para mim. E esse momento vai ser um marco em 2026, né? Vai ser muita coisa que vai acontecer, mas algo que dentro de mim vai ser um all-in que eu vou precisar dar na minha vida para poder contribuir e somar nesse projeto. Flávio Lira, encerramos Nossa, esse Ruioscast foi Esse especial. Ruioscast é bom porque... Foi especial. Eu e a Alan nos comportamos, né? Que bom. Trazer também, né? A gente sabe o que é bom que eu gosto assim? É porque a gente está trazendo a nossa base. É verdade. Eu acho importante de as pessoas olharem pra gente e saber que não é só a gente daí na frente. Não é isso. Assim como tem nossa família aqui hoje, que é minha esposa, o seu marido, nós temos nossos filhos que estão também, eles querendo, de certa forma, eles pagam o preço para a gente também consiga avançar. Além disso tudo aqui, nós temos uma grande equipe que fica por trás também disso. Hoje aqui nós estamos aqui gravando um podcast, tem nosso time todo aqui, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue avançar sozinho. Quando a Alan estava falando aí de dar o all-in, eu acho que... Eu não lembro uma vez na minha vida que as coisas só aconteceram quando eu dei o meu all-in, sempre quando eu jogava tudo. Não é à toa que eu uso o win no meu nome, não é à eu toa que ele é um imparável. Não, é do imparável. Então, assim,
quando eu falo, Alan tem uma frase que ele me falou muito tempo atrás, eu uso demais em mentorias por aí, que é quem se antecipa governa. E eu acho que melhor de quem se antecipa governa é aquele que já sabe onde quer chegar, taca fogo na ponte hoje. Porque quando você sabe onde você quer chegar, não interessa mais o que passou. E essa frase que você fala aí de tocar fogo na ponte foi o momento disruptivo da minha vida, né? Foi. Aquele cara CLT, ficava tudo ali, tudo certinho. É verdade. E aí esse bicho chegou. Ó, não vamos contar essa história não, que isso é pra outro podcast. Mas esse é seu coisa, pode ver. Vamos falar de Toca Deus fogo na ponte, Alan. Só porque eu falei que você estava se comportando. Mas esse tacar fogo na ponte foi boa. Depois vocês vão ficar sabendo. depois eu vou Pergunta saber. aqui, ó. E se vocês quiserem que o Alan volte pra contar essa história aí, deixa como nos sair de um comentários aí. CLT e virar um mega empresário hoje, Milionário. tacando fogo na ponte. Milionário. E não um empresáriozinho, é o empresário, milionário, cara, entendeu? Então, e outra Uma coisa. decisão. E, Juliane, vou te falar uma coisa. E ponte, depois tem outra história, porque ponte tem muita coisa a ver comigo. Ponte, esse negócio de ponte é que na minha vida sempre teve esse negócio de ponte. Mas, cara, É uma assim, história longa. Esse podcast pra mim me deixou muito alegre. Primeiro por ver verdade demais neles, ver o quanto tá todo mundo diferente. E dizer assim, cara, vocês que estão em casa assistindo esse Ruios Cast hoje, saiba que eu acho que foi o Ruios Cast mais desafiador até então, porque é onde nós estamos falando de tudo aquilo que nos move, de tudo aquilo que nos sustenta. Que a gente fala muito da nossa fé, a gente fala muito de Deus, e Deus deu essa família pra gente. Deus nos deu nossa esposa, nosso marido, então para que a gente possa o quê? Ter realmente uma família alicerçada nele. Então jamais olhe para sua casa e duvide do que Deus tem para você. Acho que isso é uma mensagem que hoje a gente pode deixar aqui no Ruios Cast, acredite que o seu relacionamento foi feito para dar certo. É verdade. E assim, e para poder levarmos para a finalização disso, eu quero lembrar a todos vocês que tem aí no descritivo desse vídeo o Instagram do Alan Gandarella, que a gente não sabe se vai ser Alan Lira ou se vai ser Gandarella 2026. E nós temos o Instagram também da Andresa Lira. Então, se vocês quiserem acompanhar esses dois aqui, que são maravilhosos, modéstia à parte, acompanhem lá a trajetória deles, porque eles são inspiradores. E também teremos aqui no descritivo desse vídeo um diagnóstico. Para também nos ajudarmos a vocês aí, E casais. tem que avisar, senão o Dilson vai quebrar a senão nosso terapeuta vai brigar também. Vai Então, ficar tá reclamando só a gente. Aqui os embaixo tem lembretes. tudo escrito aí. Tem tudo aí escrito no descritivo. E para finalizar, uma mensagem da Andresa, olhando para essa câmera, e do Alan, depois olhando para sua câmera, para nós finalizarmos com a mensagem de vocês. Eu vou finalizar assim. Na nossa vida, principalmente das mulheres, pronto, mulheres, nós sempre ouvimos de qualquer pessoa falando assim, homens são iguais. Ah, homem só muda o endereço. Não. Isso cria uma crença tão limitante da mulher que ela já casa desanimada, ou já entra no relacionamento desanimada, ou até mesmo levando negatividade para um relacionamento. Você tem que entender que cada pessoa tem uma bagagem diferente. E eu aprendi que você precisa analisar em contexto do homem que você escolher para sua vida. O contexto de criação, o contexto de ideologias, e analisar isso e levar de uma forma assim que o casamento, o relacionamento é construído pelos dois. E tudo é conversado e tudo é dialogado. É uma decisão, como diz o Flávio. Então, quebra essa crença de que homem é igual, porque sempre vocês vão acabar com o relacionamento dando errado. Porque você já entra nisso, homem é igual mesmo. Ah, homem é não sei o quê, e acaba ficando o quê? Aquela mulher amargurada, aquela mulher sem identidade, aquela mulher que busca a perfeição que não existe. A perfeição que a Ju falou, que a gente cria uma comparação com casais nas redes sociais. É tanto que quando o casal termina, fica todo mundo assim, meu Deus, não acreditei. Porque ninguém sabe, ninguém vai postar suas lutas, seus processos no Instagram, nas redes sociais. Então, não se baseie no que vocês veem na internet. O segredo 100% do centro de um relacionamento é Deus. Quando você entrega o seu relacionamento para Deus, o seu esposo para Deus, a sua esposa para Deus, pede que ele esteja à frente de tudo, que ele transforme, como o Flávio fez, como eu fiz, transformação. Sem dúvidas, o seu casamento vai durar. E você tem que passar pelo processo, passar pela dor, sobreviver para alcançar a promessa. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Um beijo. Ju, obrigada por me convidar aqui. Meu marido maravilhoso, muito obrigado por me chamar aqui. Tá vendo? Me comportei. Tá vendo? Acho que a maioria das pessoas já achou que vai ser uma coisa que calma. Ainda não. Né? Vamos fazer uns próximos aí. Já tô vendendo aqui meu peixe para me chamarem de novo. Pra gente fazer um meio vlog, assim, mais descontraído, né? Mas enfim, um beijo para todos vocês e tamo junto aí. Até a próxima. Você, Alan Gandarella. Vamos lá, vou deixar uma frase e vou trazer o contexto. A palavra convence e o exemplo arrasta. Se você quer ver mudança na sua família, você comece a dar exemplo, porque com seu exemplo, automaticamente, o pessoal vai vir. Então, se você não lê a Bíblia e quer que seus filhos leiam a Bíblia,
comece a ler. Se você quer fazer um esporte e fica obrigando seus filhos a fazerem, faça você primeiro. Então, tudo que você quiser que aconteça na sua família, faça você primeiro. Porque quem se antecipa, governa. Maravilha, mais um episódio do Ruioscast! É isso aí, obrigado.